Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o avaliando aprendizado. Vamos fazer uma correção comentada dessa avaliação e nós vamos partir de alguns pressupostos, né? Como é que essa prova foi elaborada? Quais os conteúdos que nós tínhamos lá na sala de aula virtual? Como é que nós conectamos essas ideias das aulas que aconteceram de forma presencial com esse conteúdo da sala de aula virtual? Com os textos, com os materiais que foram oferecidos, especialmente lá no grupo do WhatsApp. Então, nós vamos conversar sobre isso, tá? Como é que nós organizamos essa correção para que a gente possa ter um aproveitamento total dessa atividade. A prova, muito embora, né, se restrinja a alguns pressupostos da aprendizagem, ela não é todo o material dessa aprendizagem. Ela não é um instrumento capaz de medir o quanto vocês aprendem, o quanto todos nós evoluímos juntos, o quanto nós expandimos o nosso conhecimento. Exatamente isso, nós. Por quê? Porque eu estou aqui na figura do professor para ensiná-los, mas eu também aprendo muito com vocês. E nós todos aprendemos com o ambiente, aprendemos com os cenários, com a infraestrutura. Então, tudo isso é muito rico e vem de um espaço muito singelo, né? Vem de um espaço muito propício para que a gente consiga fazer o aproveitamento máximo desse conteúdo e que essas aulas sejam de fato significativas para todos nós. Então, nós vamos fazer a correção comentada da avaliação. Eu já até peguei a minha aqui, ó, já estudei, já fiz as minhas marcações, igualzinho vocês fazem, ó, tá? Porque quando a gente, né, cria essa relação com o material, nós tendemos a reforçar a aprendizagem, a uma potencialização da aprendizagem. Então, a importância da gente marcar mesmo, marcar no caderno, marcar aquilo que eu escrevo na lousa, aquilo que eu falo, marcar uma ideia, marcar uma experiência que você teve e que está associada diretamente ou indiretamente àquilo que nós estamos conversando. Tudo isso ajuda a potencializar a aprendizagem, para que a gente faça a guarda de tudo isso na memória. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, e nós vamos, então, a partir dos elementos da prova, estudando ponto a ponto daquilo que estava registrado no nosso avaliando aprendizado. Então, um avaliando aprendizado começava assim, a primeira questão era essa, ó. Pensar em letramento e dar valor à multiplicidade de discursos reais e funcionais que fazem o estudante vivenciar a linguagem oral e escrita em diferentes formas. Alfabetizar letrando de modo discursivo demanda pensar na linguagem e seu uso cotidiano. Para isso, faz-se necessário o uso de, então, opção A, cópias e ditados frequentes, diferentes gêneros textuais, caligrafia, métodos eficazes, ou opção E, correção ortográfica. Primeira coisa, gente, para tudo. Primeira coisa. Vamos entender a pergunta? Vamos entender esse enunciado? Então, esse enunciado, quando traz letramento, eu já sei o que é letramento, né? Alfabetizar é esse movimento de ensinar as letras, os sons, a correspondência, fonema, grafema. Isso é alfabetizar. O letramento é o quê? É o uso social daquilo que eu estou ensinando. Para que eu vou usar essa aprendizagem? Para que eu vou usar essas letras? Para que eu vou usar essa informação e essa correspondência fonema, grafema? Para escrever um recado? Para transcrever uma receita? Para
trabalhar com as minhas ideias, colocar as minhas ideias num texto. Olha só, isso que eu estou falando já está dando, já traz aqui, ó, componentes importantes que faz com que nós sejamos levados à opção correta. Então, esse letramento, esse uso social da abordagem escrita, dessa alfabetização, para que eu vou fazer tudo isso, né? E vamos mais um pouquinho, vamos avançar. Quando o enunciado traz essa questão da linguagem oral e escrita, então aquilo que eu falo, né, e aquilo que eu escrevo. E quando ele aponta alfabetizar letrando de modo discursivo, né, assim, ó, dialogando, uma coisa conversando com a outra, essa discussão, isso demanda o quê? Demanda, essa palavra demanda é assim, ó, isso nos coloca a pensar no quê? Né? Demanda é algo que tem uma necessidade de acontecer, que é algo que está te movimentando a pensar. Então, esse modo discursivo de pensar sobre a alfabetização e o letramento demanda pensar na linguagem e no seu uso cotidiano. Quando eu falo de linguagem, eu sei que tem 4 pilares. Quais são os pilares, né? A escuta e a escrita, que é a leitura e a escuta, que é um pilar. A escrita é o outro pilar. O outro pilar que nós temos é a questão da oralidade, né, do domínio dessa fala, e o outro pilar é a semiótica, que inclusive aqui na prova traz as questões da análise linguística e semiótica juntinho. Então, são 4 pilares. Aqui, de posse do que eu falei, o que vocês acham? Qual a opção? A, B, C, D ou E? O gabarito já traz aqui, que é a B, né? Porque a B, ó, diferentes gêneros textuais. Para que nós vamos usar esse letramento? Para que a gente precisa usar isso? Para que a gente possa dar conta, né, dessa comunicação oral e escrita e usando diferentes gêneros textuais. Nós falamos através de uma narrativa, nós usamos argumentos, nós dissertamos um fato, nós usamos a poesia, nós cantamos, e a música também traz a poesia, o poema, a questão das aliterações, das rimas. Então, a opção certa é a opção B, gêneros textuais. Vocês ficaram em dúvidas e muitos de vocês marcaram métodos eficazes. Os métodos eficazes são importantes? São. Eles existem? Existem. O método eficaz, ele é quantificado a partir do quê? A partir do meu aluno. O meu método eficaz é aquele que dá conta de ensinar o meu aluno. E quando eu ensino o meu aluno, né, através desse olhar individual, eu consigo o quê? Eu consigo que essa didática seja capaz de transformar aquilo que o meu aluno traz de conhecimento, acumular informação, para que ele possa avolumar, né? Para que ele possa ter volume desse conhecimento, para que uma coisa se some à outra e ele fique cada vez mais conhecedor daquela área. Então, os métodos eficazes, essa informação estava aí só para quê? Para distrair a gente, porque a opção correta era B. Depois, de acordo com linguagem, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Aí a atrás de cara, todas estão corretas, né? Vamos prestar atenção aqui. Pode ser um distrator essa A. Depois nós temos a opção correta que é as relações entre fala e escrita e a apropriação do sistema de escrita alfabética, que é a semiótica, são os únicos conhecimentos necessários para que a criança se alfabetize? Olha, essa daqui, quando traz essa expressão muito fechada, muito únicos aqui, é uma coisa que tem que pôr um pontinho de interrogação na gente. Será que está certo? Será que não está? Né? Vamos ler as outras? Vamos ver se
Tem alguma outra que possa se encaixar melhor naquilo que a gente acredita? Gente, tá um calor, né, gente? Meu Deus, que calor! Vou prender aqui meu cabelo, porque tô com muito calor. Se vocês quiserem, peguem uma aguinha aí, porque a gente está precisando se hidratar, porque o calor não tá fácil. Viva! Aí a opção 2. A escola tem função importante na preservação do patrimônio cultural da infância. Não só da infância, a escola não acontece só na infância, né? Nós temos a escola para outras fases do ciclo vital também, né? Na adolescência, a, a própria questão do jovem, que é o EJA, uma vez que é mais um espaço de encontro da criança com a linguagem em sua dimensão lúdica e histórica, o que contribui para a construção da identidade. Essa questão está certa, só que a escola não é só para criança, a escola também tem, né, e contempla outras fases do ciclo vital. Então, não, já risca aí, faz um risquinho. Não, essa não. Depois, a D. A literatura contribui, literatura, ó, leitura. A literatura contribui para desenvolver as capacidades interpretativas amplas dos leitores, as quais favorecem uma socialização mais rica. É importante a leitura para aumentar, né, a nossa capacidade de interpretar as coisas. E a questão da socialização, ela não depende só da leitura. Para a gente se socializar, a gente também depende da oralidade. A gente precisa falar, a gente precisa ter habilidades socioemocionais, respeito, empatia, outras coisas. Então, ela está muito reducionista. A formação literária, ó, os textos acadêmicos, né, essa construção do leitor, está sustentada na concepção do papel da literatura na constituição social do indivíduo e da coletividade. Essa fala um monte de coisa e não fala nada, né? Porque, ó, só está enrolando. A formação literária dos sujeitos está sustentada na concepção do papel da literatura. Ó, a formação literária, ela depende da formação da pessoa? Sim, depende. Mas não é só da literatura, né? A pessoa também precisa dominar a semiótica, precisa dominar outras coisas para que ela tenha essa constituição social, tanto dela mesma, né? Intrapessoal, quanto interpessoal, com o coletivo dela, com outras pessoas. Então, a mais coerente, mesmo tendo os únicos aqui, que é bem fechado, é a B. Então, a B que traz as relações entre a fala e a escrita e a apropriação do sistema alfabético. O sistema alfabético é esse conhecimento das letras do abecedário, que é o que a gente usa, as mais diversas combinações para fazer para compor, né, as frases. Essa opção está correta, tá? Essa aqui é a que nós devemos seguir, porque ela que é a opção correta. Então, vamos lá. Só um minutinho que eu tive que fechar aqui, porque como eu estou sozinha gravando a aula para vocês, o Meeting está falando que não tem movimento de pessoas, né? Ele está querendo fechar a reunião. Mas eu abri de novo, e nós vamos mais um pouquinho. Então, nós estamos agora na opção 3. A 3, ó, a respeito da oralidade. Pensa que nós já conversamos sobre isso na sala. Oralidade é diferente de oralização. Oralidade é a nossa capacidade de falar, de se comunicar. Oralização é quando a gente lê alguma coisa, quando a gente lê um texto para nossa criança, por exemplo. Então, a questão está pedindo para a gente analisar o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá. É uma das formas de o sujeito participar de processos de interação nas situações de comunicação informais ou formais. Certo ou errado? Verdade ou verdadeiro? O que, que vocês acham? E aí?
Verdadeiro ou falso? Verdade, né? Através da oralidade, a gente se comunica de forma informal ou de forma formal. Quando nós vamos dar uma palestra, a gente busca falar, né, pausadamente, traz alguns conceitos para nossa fala, se preocupa com a adequação correta dos verbos, dos tempos, né, verbais, singular, plural. Então, isso é verdade. Aí depois, a oralidade e a escrita são duas modalidades da língua diferentes, mas dependentes. Falso, né, gente? Por quê? Ó, nós falamos e nós escrevemos, mas nem sempre a gente fala e escreve da mesma forma. Então, nós também precisamos pensar. Naqui, o que que acontece? Ó, a oralidade e a escrita são duas modalidades da nossa língua. Sim, são dois pilares, né? São dois pilares diferentes. Nós temos quatro, mas um depende do outro. Nem sempre, porque senão as pessoas que são analfabetas, né? Elas não falariam. Então, para falar, eu já falei com vocês, a gente não precisa ir na escola para falar, a gente aprende a falar na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Então, é falso. A terceira, perdão, há uma diferença entre as várias situações de uso da fala e da escrita, sem acarretar consequências para o ensino e aprendizagem. Falso também, né? Porque acarreta consequências. E agora a última, é uma produção sonora, todavia envolve ainda recursos como gestualidade, movimentos, mímica, né, facial, tom e velocidade da voz, dentre outros, que é a própria prosódia. Verdade? Verdade. A gente já conversou, inclusive, muito sobre isso. Então, a opção correta é a D. Vamos para a quarta. Considerando os estudos de Magda Soares, aquela queridinha que a gente passou um filme, inclusive, sobre ela, né? Ela que cunhou esse termo alfa-letrar, né? Ela que se debruçou muito sobre essas questões. Então, a respeito dos estudos dela, que é uma brasileira, já morreu, mas ela estava entre a gente até pouco tempo atrás. Os processos de alfabetização e letramento, assinale a alternativa correta. Então, o que é correto aqui? Ó, a C. Alfabetização e letramento são dois processos diferentes, mas ao mesmo tempo indissociáveis. Eu vi que muitos de vocês ficaram com dificuldade para entender o que era dissociáveis e indissociáveis. Então, dissociáveis, uma coisa que eu separo, tá? Uma coisa que eu separo uma da outra. Indissociáveis, eu não separo uma da outra, elas são indissociáveis. Então, ó, o papel da alfabetização e do letramento são processos diferentes. Porque a alfabetização é o domínio da leitura e da escrita, e o letramento é aquilo que eu faço com a leitura e com a escrita. Né? Os textos que eu produzo, os gêneros textuais que eu produzo, as minhas interpretações daquilo que eu leio. A gente até falou sobre os multiletramentos. Lembra que eu citei os emojis, que é uma forma de multiletramento? Lembra da Mona Lisa que eu trouxe para vocês com a máscara, né, da Mona Lisa descabelada, que parece que até brinquei que, ó, essa Mona Lisa descabelada são as professoras no final do dia. Então, essas interpretações que não dependem só do que está escrito são os multiletramentos. Até a nossa capacidade de se comunicar no meio digital também é um multiletramento. A nossa capacidade de usar recursos, softwares, aplicativos, jogos específicos, também é multiletramento. Mas as duas coisas, elas são o quê? Indissociáveis, elas precisam trabalhar juntas. Não adianta nada a nossa criança saber as letrinhas, saber ler e escrever, mas não dá conta de escrever um recado, né? Não conseguir se comunicar, não conseguir produzir um texto dela, autoral, falando sobre aquilo que ela pensa. Então, a importância da gente, enquanto professor,
entender que nós não somos só os professores para ensinar as letrinhas, as letras, né, nesse processo de leitura e escrita, mas nós somos os mediadores para fazer com que essa criança domine essa ferramenta e para que ela possa se comunicar com o meio, para que ela possa escrever, para que ela possa interpretar, para que ela possa usar as múltiplas formas de linguagem, que é o multiletramento. É a 5. Estudamos na história da alfabetização as questões dos métodos de alfabetização. Alguns indo da parte pequenininho, para o todo, e outros iniciando do todo, grandão, né, para depois proceder à análise de suas partes constitutivas. Lembra que eu coloquei no grupo de vocês um folderzinho que chama Geniali. Geniali é o aplicativo que eu usei para fazer o folderzinho. Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Ih, mas acho que eu vou demorar até achar aqui, porque a gente conversa um monte no grupo, né? Mas esse Geniali é aquele que eu postei e eu fiquei brincando com vocês. Ah, ninguém viu o material, que eu perdi um tempão para fazer. E esse Geniali, quando vocês clicavam na lupinha do material, o material já trazia o meu vídeo. Ele carregava um vídeo que eu estava explicando sobre o processo de alfabetização no cérebro da nossa criança. E esse material também trazia o vídeo daquele pesquisador, do Derrani, daquele pesquisador que eu disse para vocês que ele é o número 1 no mundo quando fala sobre alfabetização. Então, tinha até um sonzinho, ó, é esse material aqui, estão lembrados? Esse material, quando você clica aqui, ó, na lupinha, tem o meu vídeo. E quando você clica aqui nesse olhinho, ó, exatamente aqui no olhinho, abre o vídeo do Derrani falando sobre como o cérebro aprende a ler e escrever. Então, esse material trazia essa pergunta. E essa pergunta é o quê? Qual é a correta? Nós temos os métodos sintéticos e analíticos. Os sintéticos são 3. Quais são os sintéticos? Os sintéticos são os nossos pequenininhos. Quais são os pequenininhos que nós encontramos? Logo depois que eu publiquei para vocês esse Genial, eu também coloquei um texto sobre a história dos métodos de alfabetização. Um texto muito bom. Eu não sei se vocês leram, mas se vocês não leram, volte para ele e dê uma lida, porque é um texto maravilhoso. E aí a opção B traz que dentre os métodos sintéticos, a gente precisa saber que nós temos o fônico, que é o que o Derrani provou que funciona, tá? Nós temos o método da soletração e da silabação. E os métodos analíticos ou globais, nós temos, ó, grandão. Então, a gente já está falando da palavra, que é grande, da sentença, que é uma frase, e dos contos ou das experiências infantis, né? Que aí conta uma história e, a partir dessa história, contextualiza esse processo de alfabetização para a criança. Então, essa era uma questão muito especial que vocês precisam saber. Se você errou essa questão, volta lá para o material que eu deixei no grupo do WhatsApp, reveja esse material, refaça a leitura, porque a gente não pode esquecer disso, tá? A 6 corresponde àquela palestra online que nós tivemos com aquela fono, a Karina, a fonoaudióloga. Então, eu coloquei aqui, né, nessa questão, aquilo que nós ouvimos da Karina, bem como aqueles 4 textos que eu levei para vocês em sala de aula e que eu propus que nós pudéssemos fazer aquele resumo coletivo, dividir vocês em 4 grupos, pedir para que vocês fizessem uma leitura dinâmica do texto, depois pedir para vocês passarem uma folha o mais rápido possível,
colocando na folha um conceito, um termo, uma palavra que tivesse te chamado a atenção no texto, e depois vocês tinham como função escrever uma frase sobre aquilo e colocar no grupo. Foi uma dinâmica muito legal e eu gostei muito do resultado. E essa questão falava exatamente disso. Ela juntava essa dinâmica que nós fizemos com o texto com aquela informação que nós recebemos da Karina, lá do método das boquinhas. E ela traz assim, ó. Primeiro ela contextualiza. É preciso ter em mente que a consciência fonológica, nossa criança precisa ter a consciência fonológica, né? Consciência fonológica, inclusive, é aquele vídeo que eu estou falando com vocês para que a gente possa fazer, tá? Para a criança criar essa percepção do fonema, para que ela dê conta de falar aquilo que ela deseja. É parte de uma série de etapas que envolve também a memória fonológica. Por que memória? Porque aquilo que ela faz, aquilo que ela experimenta, aquilo que ela vivencia, vai ser guardado na memória. Todos nós precisamos de memória para aprender. E a produção fonológica. O que é a produção fonológica? É esse movimento articular, ó, que a nossa boca faz para produzir o som que a gente deseja. Toda essa estrutura resulta na percepção que passamos a adquirir ao longo da nossa vida. Ocorre a seguinte situação: para que possamos conceber esse discernimento, é necessário termos a memória fonológica, ou seja, precisamos memorizar esses sons, porque, caso contrário, como iríamos comparar, manipular e aprender? Essa informação está contida lá no Instituto do Neurosaber. Então, foi retirada desse site. A partir dessa afirmação, escolha a alternativa que demonstra ocorrência sobre consciência fonológica no processo da alfabetização e desenvolvimento infantil. Qual é a certa? É a D. Mesmo que as habilidades fonológicas se desenvolvam em uma progressão previsível, né? Previsível, eu estou acompanhando, estou vendo. Imprevisível, eu não faço a menor ideia de como isso vai acontecer. Previsível, eu sei, eu estou acompanhando o progresso do meu aluno. Aí, entre parênteses, está explicando. É que as habilidades básicas de escuta, consciência lexical, lembra, nós falamos sobre o lexo. O lexo estava, inclusive, lá naqueles 4 textos que nós utilizamos para fazer essa dinâmica, que é do Instituto Ayrton Senna. Sejam precursoras essenciais para o desenvolvimento da consciência fonológica. A criança deve contar com uma preparação para que ela tenha um percurso de aprendizagem eficaz. O que isso está falando? Não é assim, pega a criança e já joga direto a letra na mão dela, já faz com que ela copie logo tudo da lousa, já faz com que ela tente se interessar por aquilo que está escrito, né, na apostila, no livro. Não, precisa ter uma atividade precursora. O que é precursora? Começa com brincadeiras, vai apresentando as coisas devagar para a criança, do mais simples até o mais complexo, e isso é sequência didática, né? O conhecimento, ele é assim, nós vamos acumulando conhecimento, não é tudo de uma vez. Então, a necessidade da criança, antes de você exigir, né, dela toda essa consciência, toda essa memória das palavras, esse repertório, a criança, ela tem que ter tido experiência brincando com tudo isso. Ela tem que ter essa memória formada a partir de recursos lúdicos. E olha o que a Base Nacional Comum Curricular fala para a gente, que é direito da criança aprender brincando. A criança, ela precisa aprender dentro de uma estrutura que trabalhe, que explore a brincadeira, que explore a convivência, a participação, a expressão dela no meio, tá? E ela precisa fazer com que todos esses elementos
possam ser sentidos pelo corpinho dela. Ela, antes de pegar uma caneta para escrever, ela precisa o quê? Ter usado essa mãozinha para fazer muitas coisas, manipular coisas assim, ó, redondas, coisas cilíndricas. Então, isso são atividades precursoras. E os direitos de aprendizagem da criança, eles estão pautados no BPC. Quem fez a disciplina comigo, que falava sobre a metodologia, os fundamentos da educação infantil, deve se lembrar disso. Por que BPC? Porque a criança é direito de aprendizagem, aprender brincando, aprender explorando, aprender participando, aprender expressando, aprender convivendo e aprender conhecendo-se. Então, nós precisamos fazer com que isso aconteça. Uma criança que está aqui com a gente, ó, se ela entrou na escola com 6 anos, ela tem 6 anos, então, na primeira série. Se ela entrou com 7, ela tem 7 anos na primeira série. Vamos considerar que a criança estará com a gente entre 6, 7 e 8 anos. Ela ainda é criança. Até essa criança passar para a adolescência, ela está aqui com a gente. Então, é direito dela, né, ter uma aprendizagem que seja integral, é uma aprendizagem que possa dialogar. O que é dialogar? Ó, você considera aquilo que a criança fala, você faz a escuta ativa do que a criança traz para você. Professora, eu não estou aprendendo, eu não consigo aprender. Então, pergunta para ela por quê? Professora, eu não gosto de aprender letras. Pergunta para ela por quê. Ó, com voz doce, olhar carinhoso, pergunta para sua criança. Por que que você não gosta? O que está acontecendo? Olha aqui a importância dos jogos. Nós fizemos os jogos lá, né, na sala de aula. Vocês trouxeram vários jogos. Então, a importância da gente considerar tudo isso para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, para o chão da sala de aula. Essas atividades precursoras, elas são fundamentais porque elas alicerçam o interesse da criança. Não é assim que chega chegando. Não, primeiro eu preparo o ambiente, eu preparo o cenário, eu vou falar sobre o alfabeto? Vou. Então, o que eu vou trazer? Só esse alfabeto pendurado na parede, que a criança não pode nem pegar? Não, eu posso trazer esse alfabeto aqui para o chão, a criança pode pegar. Esse alfabeto pode ter elementos táteis, esse alfabeto pode ter som, essas letrinhas podem ser grande, pequena, essa letrinha pode ser colorida, pode ter formas geométricas. Então, tá aí a importância da gente explorar, usar a nossa imaginação também para alicerçar uma aprendizagem que seja de mais qualidade. A criança ela precisa entender por que ela está aprendendo a ler e escrever. Ela tem que entender isso, tem que ter uma razão isso para ela. E você tem que falar sobre isso da forma como ela compreende. Talvez uma criança da primeira série, com 6 anos, ela queira aprender a ler e escrever para mandar um recadinho para a mamãe. Ela queira aprender a ler e escrever para ajudar a vovó a escrever receitas. Talvez ela queira aprender a ler e escrever porque ela quer escrever no celular, igual a mamãe e o papai. Então, você tem que ajustar, né, os argumentos de acordo com a compreensão e a necessidade dela, para que ela veja razão naquilo que você está ensinando. Tá? 7. Atualmente, com base no avanço dos estudos sobre alfabetização e letramento, sabemos que a alfabetização caminha ligada ao letramento. Com base nisso, a Base Nacional Comum Curricular indica categorias importantes nas práticas da linguagem e que e que devem ser trabalhadas com os alunos. São elas. Gente, vocês ficaram muito em dúvida dessas. Eu coloquei na lousa para vocês, ó. Leitura sempre está com a barra com a escuta. Porque quando a gente lê, se a gente lê em voz alta, ó, a gente está escutando também, tá?
Então, leitura sempre tem esse processo de escuta também. A escrita, a oralidade, que é a fala, e análise linguística barra semiótica. Então, aqui, ó, por que análise linguística barra semiótica? Porque são a mesma coisa. Elas estão indicando aqui a mesma coisa, que é essa capacidade de fazer a interpretação das letras, que são códigos, sinais, símbolos, né? Então, aqui, cabia o quê? A gente olhar, analisar cada uma delas e ir descartando o que está errado, o que eu não sei. Se, de repente, você desconhecesse esse termo, ó, análise linguística, todos os outros você conhece. Vamos analisar agora as outras? Aqui, ó, tem leitura e escuta, tem escrita e tem oralidade, mas eu sei que são 4 pilares, então está faltando uma, né? A barra significa que elas estão juntas, não tem vírgula. Aí depois na C tem leitura, escrita e análise linguística. Tá bom, e cadê a oralidade? Tá faltando uma. Depois, na D, leitura, escrita, cópias e repetição de palavras. Ó, dói até o ouvido, tá muito estranho. Depois, análise linguística semiótica, oralidade do professor. Meu Deus, oralidade do professor não, né? E aí, leitura e escrita de textos na cartilha. De quem que a gente está falando? A gente não está falando do professor, a gente está falando da criança. É importante o professor ter uma boa oralidade? É importante. Que até vocês outro dia me questionaram, será que é bom nós fazermos fono? Se você tem uma dicção ruim, é bom fazer fono para melhorar a qualidade do som, né? Para melhorar a interpretação da criança. Mas não é só por isso que a criança é alfabetizada, tem outros fatores também. Então, aqui, ó, era uma questão de interpretação, e aí nós vamos eliminando aquilo que, dói o ouvido. A8, escolha a alternativa abaixo mais completa, que contém os pontos mais relevantes para justificar a aprendizagem da letra cursiva. Então, a letra cursiva, vocês estão treinando aí no caderno de caligrafia. E até quero pontuar com vocês uma coisa: se todo mundo já está com o caderno em dia, aproveite hoje, que é o dia da nossa aula, a hora que terminar aqui a correção, faça mais uma atividade no seu caderno. Dessa vez, você não vai usar a sua professora, dessa vez é você mesmo. O que você vai fazer? Você vai escolher 4 frases para você colocar no seu caderno. Frases como? Frases simples. A rosa é bonita. O vestido é azul. O carro é veloz. Você vai fazer da sua imaginação, mas precisa ter 4 frases. Essas frases devem ser curtinhas para caber em cada folha. Então, você escreve numa folha e depois repete até o final. Virou a folha e escreve a próxima frase. 4 frases que na semana que vem eu quero ver esse caderno de caligrafia e esse caderno certinho, hein? E aí você leva esse material para sua professora corrigir, para que, né, ela cheque se está tudo certinho. Então, por favor, não se esqueça dessa atividade. E por que a letra cursiva ela é importante? Olha o que o A nos diz. Escrever com letra cursiva é importante, pois, durante esse processo, usamos áreas motoras do nosso cérebro de planejamento e controle motor. Ó, quem assistiu a aula que eu levei o Wilson para vocês, ó, o Wilson está aqui. Metade do Wilson está aqui, ó. Eu uso ele direto aqui. Então, para quem assistiu a aula com o Wilson, já matava a charada, já sabia que era essa. Eu não levaria o Wilson para vocês se não fosse para, né, falar sobre a importância desse cérebro no processo de alfabetização e letramento. Então, aqui, para quem assistiu a aula, já ficou muito claro. E aí traz, depois de percepção visual, eu falei para vocês que a visão é o órgão da atenção. E se a criança não colocar atenção, não só a criança, ninguém, se não colocar atenção, não aprende. E está associado ao processo da linguagem, além disso, a escrita cursiva proporciona maior discernimento dos vocabulários e o seu reconhecimento para uso social irrelevante,
relevante para a alfabetização plena. Gente, tá bem completa, né? O que está pedindo aqui, ó? Está pedindo uma frase que esteja mais completa e que traga uma justificativa. Justificativa, por quê? Por que ensinar a criança a escrever cursiva? Então, essa está muito completa. Vamos ver as outras. Por meio dela, é mais fácil para as crianças perceberem os espaços entre as palavras, e este é o único motivo justificável para ensinar a letra cursiva. Olha aí, a palavra único, né? Fechado. Será que só por isso a gente ensina cursiva? É pouco demais, né? Fica desconfiado. Escrever com letra cursiva é importante apenas para a produção de letras legíveis? Esse apenas é muito fechado. Será que a gente se daria ao luxo de ensinar cursiva só para ter uma letra bonita? Não, né, gente? A letra cursiva é mais bonita do que a letra de forma? Não, também. A letra cursiva favorece a concentração e foco, é uma letra mais sofisticada e complexa. Também é necessário aprendê-la para dar à criança o direito de reconhecê-la socialmente. Gente, tem coisas vagas aqui, né? Ó, favorece a concentração e o foco. Não só ela, a letra do tipo de forma também favorece a concentração e o foco. E a concentração e o foco está muito mais ligado a outros fatores, como motivação, do que o próprio ato motor da letra. E quando fala da letra mais sofisticada, isso também é muito subjetivo, né? Então, a A é a mais palpável. A A tem palavras que a gente está mais acostumado a ouvir. A letra A traz alguns termos que vocês me ouvem falando na aula. Então, a A, ela é mais completa. Ela traz, sim, um conjunto maior de informações. A 9. A 9 é aquela que eu falei um monte de vezes para vocês. Ó, qual a grande razão social da escola? Ensinar a ler e escrever. Essa é a grande razão social da escola. Tá? Por que existe escola? Para ensinar as crianças a ler e escrever. A partir do momento que as crianças aprendem a ler e escrever, elas são capazes de ter autonomia para ler qualquer livro, autonomia para falar, elas podem escrever diferentes gêneros textuais. Nunca mais vocês vão esquecer essa do gênero textual, hein? Essa do gênero textual é a primeira, né? Então, a partir dessa leitura, dessa escrita, tem os desdobramentos para todos os outros entendimentos, para a história, para a geografia, para a ciência, para a química, para a física, até para estudar aqui pedagogia. Porque se vocês não soubessem ler e escrever, vocês não estariam aqui na faculdade. Então, essa nós nunca podemos esquecer, a grande função social, né, da escola. E 10. Criar um ambiente alfabetizador é fundamental para o aprendizado da leitura e escrita, para a leitura e escrita. De acordo com Emília Ferreira, ao responder à teoria psicolinguística, a Emília Ferreira é aquela argentina que faleceu agora esse ano, que eu até coloquei no grupo para vocês. E ela dizia sobre os fatores psíquicos, né? Os fatores da gênese desse potencial da nossa língua. Ela dizia que todos nós somos capazes de aprender. E que a criança, quando chega na escola, ela não vem vazia, sem conhecimento. A criança já chega na escola com um conhecimento. E que a importância do professor de reconhecer isso que a criança traz, né? Essa riqueza, de propiciar momentos que a criança possa falar, possa trazer isso no diálogo dela, nas informações dela e na vivência na sala de aula. Então, essa teoria da Emílio Ferreira, que ela desenvolveu com a Ana Teberoski, inclusive, é uma teoria que trata sobre os princípios, as concepções da palavra, da língua, e sobre a oportunidade da gente trazer isso para a criança dentro de um contexto significativo. Essa teoria
da Emília está pautada naquilo que o Piaget também acreditava. Ela, inclusive, foi estudar com Piaget. Olha que legal. E toda a teoria dela está pautada no construtivismo, que é a teoria que o Piaget escreveu e que ele defendeu. E ela acredita o quê? Que o sujeito, essa pessoa que está recebendo essa informação para o desenvolvimento, né, dessa capacidade de ler e escrever, é um sujeito que ele produz o seu próprio conhecimento, porque o conhecimento é ativo. Quando você ensina uma letra, a própria criança já associa essa letra com outra. Quando você ensina uma palavra, a própria criança já é capaz de pegar essa palavra e colocar numa frase. Então, esse protagonismo e essa independência, essa é a teoria das linguística, psicogênese da escrita. Até gostaria que vocês lessem um pouquinho sobre isso. Hoje, nós só vamos fazer essa prova comentada, né? Já já eu acabo. Então, vocês vão ter um tempinho e que vocês aproveitem esse tempinho para fazer as 4 frases lá no caderno de caligrafia, bem caprichado, e para estudar um pouquinho mais sobre a teoria da Emília Ferreira. Trazem isso para a próxima aula, porque aí a gente agrega valor à aula, né? E nós vamos estar usando um método que chama assim, ó, sala de aula invertida. O que é isso? Quando a gente estuda um pouco antes o assunto que nós vamos ver na sala de aula. Então, a proposta é que vocês estudem um pouquinho, vão para a internet, dê uma googada, entendam um pouco mais sobre esse assunto, que na próxima aula a gente vai fazer uma discussão sobre isso. Então, todo mundo já chega com um conhecimento prévio. E aí, isso fica gostoso, fomenta as nossas discussões, as nossas reflexões, e todo mundo ganha, né? Porque, afinal, nós estamos juntos, um aprendendo com o outro. E o aprendizado é uma via de mão dupla. Não só eu aprendo com vocês, como vocês aprendem comigo. Não só o aluno de vocês vão aprender com vocês, como vocês também precisam ter flexibilidade para aprender com o aluno. É sempre assim. Uma via de mão dupla, ó, vai e volta, né? E aí, voltando para a questão, vamos escolher, então, qual afirmativa que fala sobre a criação de um ambiente alfabetizador. O que é esse ambiente? É uma sala, né? Uma sala que tenha organização, uma sala limpa, nesse calor, uma sala fresquinha, um cenário para aquilo que você está falando. Então, quando a gente consegue perceber isso, eu vou falar com a minha criança hoje sobre maçã. Então, eu posso levar maçã, a própria alimentação nas escolas hoje contemplou maçã. Então, eu posso levar uma maçã para a criança pegar, cheirar, comer. Posso levar uma maçã cortada na metade para a criança entender que essa maçã, ó, tem 2 partes. Posso cortar essa maçã em várias partes. Posso cortar essa maçã e tirar a polpa da fruta da casca. Eu posso levar também um desenho de maçã no livro. Posso levar um desenho de maçã num tecido. Então, eu crio um cenário. Eu deixo uma maçã pendurada na sala, crio um mobile com maçã. Ou eu coloco um painel com maçãs, eu posso fazer uma árvore de EVA e pedir para a criança colocar maçãs nessa árvore. Essa árvore pode ter muitas letrinhas para a criança formar a palavra maçã. Então, eu crio um cenário. Não é assim uma aprendizagem fria, é uma aprendizagem ativa. Eu crio a oportunidade de levar essa informação. Por quê? Porque eu preciso pensar na motivação do meu aluno. Ele precisa se sentir motivado para aprender. Ele precisa querer aprender aquilo. Quanto mais eu consigo fazer isso, mais ele se desenvolve. E ele se desenvolve não é agora, só na fase da alfabetização, na hora certa. Que ele precisa ser alfabetizado aqui, no 1º e 2º ano do ensino fundamental. Mas ele desenvolve o quê? O amor, a paixão pelo conhecimento. E isso ele vai levar para o resto da vida. Então, nós temos essa responsabilidade de desenvolver isso na nossa criança, para que ela se sinta
tentada, provocada a buscar informação, né, a pesquisar, a ser curioso, a ser observador. Esse é um papel importante desse professor mediador do conhecimento, desse professor que já percebe que o desenvolvimento é integral, que essa criança precisa de uma informação mais robusta para ela, de fato, aprender e que essa aprendizagem seja significativa. Então, as opções que nós temos: organizar a sala de aula de maneira que as crianças possam visualizar bem o que a professora escreve no quadro, facilitando o processo de cópia. Tudo que eu disse aqui, nada fez menção a uma professora escrevendo no quadro. Escrever no quadro é uma medida bem tradicional. A gente pode usar? Pode, mas não todo dia. A gente pode usar outros elementos também. Um dia usa o quadro, outro dia traz a maçã, no outro dia trabalha com a maçã no EVA, outro dia faz a árvore junto com os alunos, outro dia deixa essa maçã para todo mundo degustar, né? Cada dia a gente faz de uma forma, para guardar na memória do nosso aluno. Depois, organizar atividades no caderno para as crianças aprenderem o alfabeto através de cópias frequentes. De novo, cópias frequentes são métodos tradicionais. Eu preciso trabalhar com uma aprendizagem mais ativa. A criança precisa pôr a mão na massa. Fazer as crianças memorizarem o alfabeto com uma diversidade de formas de letras, colocar letras de forma e letra cursiva e pedir para a criança memorizar A, B, C, D, E, F, G, H. Não é assim. A criança precisa aprender, ela precisa estabelecer uma relação de afeto com essa letrinha. Não é memorizar uma coisa que depois ela não sabe nem como junta, não sabe qual é o fonema, não sabe a grafia, não sabe nada. Então, a gente precisa conectar ideias. A opção certa, organizar a sala de maneira que ofereça materiais diversificados e atraentes que favoreçam a aquisição de conhecimentos. Essa é a certa. E a última, utilizar o alfabeto móvel somente para as crianças no primeiro ano. Não, elas podem usar o alfabeto móvel quando elas quiserem, né? Esse alfabeto, nós criamos palavras, criamos as rimas, criamos pseudo-palavras. Que são pseudo-palavras? Essas palavras loucas, né? Que não têm um significado para as crianças exercitarem, especialmente os fonemas, para que elas possam ouvir e colocar a boquinha certa, a linguinha certa, para pronunciar o fonema que ela precisa para a aquisição dessa oralidade de qualidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa atividade, que a gente, né, fez de uma maneira diferente hoje. Hoje nós fizemos a nossa aula assim online, é uma aula da revisão circunstanciada. Eu gosto de fazer assim online, por quê? Porque quando a gente faz presencial, acaba difundindo muito, tem muitas conversas paralelas e a gente acaba não conseguindo dar conta de fazer a correção, de atender, né, todas as demandas, fica um pouco confuso. E à medida que a gente faz dessa forma e fica gravado, você também pode visitar toda hora. É um material riquíssimo, porque, olha, essas 10 questões trouxeram muitas aulas, trouxeram o quê? Muitas informações que estavam lá na sala de aula virtual, trouxeram as informações de tudo que a gente produziu junto, da palestra que a gente assistiu, dos textos, dos materiais enviados. Então, é uma proposta ativa de aprendizagem. A prova, ela não é capaz de medir tudo o que você sabe, mas a prova é capaz de ensinar um pouco mais. Olha que interessante. Através da prova, a gente consegue expandir o nosso conhecimento, especialmente a partir do erro, gente. Errar não é ruim, errar é bom. A gente aprende com o erro. Quando a gente erra aqui uma questão que a gente julga, ai, não sei porque eu errei, que besteira. Quando a gente erra isso, a gente aprende para sempre. Então, a prova também é um instrumento de aprendizagem. Não é só um instrumento para medir o quanto você sabe, porque às vezes ela nem mede. Você teve um dia ruim, chegou na sala de aula, estava com muito calor, estava com sede,
outras coisas estavam afetando, né, a sua atenção e a sua concentração, você nem conseguiu fazer direito. Mas, do ponto de vista do processo de aprendizagem, a prova é ótima. Você errou, você vai acertar pelo resto da vida. O erro não é ruim. O erro nos mostra aquilo que a gente precisa construir, adquirir um pouco mais de conhecimento, prestar um pouquinho mais de atenção para que a gente possa superar, tá? Eu desejo para vocês uma ótima semana, que vocês estejam bem, lindonas, lindões como vocês são. Eu já estou morrendo de saudade de vocês. Hoje eu não estou com vocês porque estou participando de um congresso científico na cidade de Maringá. Estou trabalhando com vários professores da rede aqui de Maringá, né? E hoje estou aqui, mas na semana que vem, na próxima terça-feira, estarei com eu gosto, o quanto a gente se diverte junto, o quanto é bom a gente estar juntos, participando das coisas, né, que a gente se propõe, e sempre com muito compromisso e responsabilidade. Então, só para a gente fechar, não se esqueçam, por favor, 4 frases lá no caderno de caligrafia, mas, ó, bonita, tá? Sem pressa, fazendo bonitinho, porque o professor tem que ter letra bonita. Vamos caprichar nisso. E depois disso, vamos estudar um pouquinho da teoria da Emílio Ferreira. Por quê? Porque nós estamos usando o método sala de aula invertida, então nós vamos conhecer um pouquinho sobre a teoria dela, para que a gente possa aprofundar na próxima aula. Fora isso, a Camille colocou lá no grupo um videozinho sobre os fonemas. A gente precisa treinar isso, porque eu não me esqueci. Nós faremos um vídeo, tá? Todo mundo vai falar um fonema assim, ó, bem bonito. Nós vamos gravar as nossas expressões falando os fonemas do alfabeto e nós vamos fazer um vídeo que servirá de apoio, de material para nós e também para outras pessoas. Na realidade, nós vamos viralizar com esse vídeo. Esse é o propósito. Então, fiquem com Deus. Um beijo muito grande para todo mundo e a gente se vê na próxima terça. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.